passar para o nosso palestrante e vamos orar ao Senhor. Eu gostaria aí que o pastor do estado do Acre estivesse efetuando esta oração nesse momento. Pai, nós adoramos o teu nome na beleza da tua santidade, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela vida de cada colega pastor, suas famílias. Te louvamos pela vida do nosso palestrante, ó Deus, que é teu servo, médico e profissional, experiente nessa área, cuidando de vidas, meu Deus, tanto espiritualmente como apacentador de rebanho, como o Senhor fisicamente. Abençoa o pastor Paulo César, usa a vida dele. Nós te louvamos pela vida, ó Deus, do coordenador, Senhor, dessa, ó Deus, dessa programação, dessa palestra, e todos os nossos colegas pastores baianos e de outras regiões do Brasil, Senhor, colegas de ministério, companheiros de jugo, seja a tua bênção sobre a vida deles, a família do Senhor. Nós abençoamos, ó Deus, essa programação para a honra e glória do teu nome e te damos graças, Senhor, por tudo que vamos receber e aprender aqui para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental, física, ó Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Onde eu moro, irmãos, aqui em Formosa do Rio Preto, para quem não sabe, eu sou José Carlos dos Santos. Atualmente estou no exercício da coordenação da Regional Oeste, na Bahia, e sirvo a Cristo como pastor da Igreja Batista Missionária. Então, aqui, com frequência, quando começa a chover, queda de energia e, consequentemente, de internet, enfim, é uma luta muito grande. Caso a minha internet caia, tomara que não, nós temos aqui o pastor Walter, nós temos o pastor Marcos e nós temos também o pastor Marcelino, que qualquer um desses três vão dar continuidade a esta reunião. Importante vai ser a palavra que o nosso pastor Paulo ele vai ministrar, né? A gente já agradece ao pastor Paulo, né, por estar aqui nessa disponibilidade de nos abençoar com a palavra, onde vai falar sobre a saúde pastoral. É interessante que ele respondeu o nosso convite de uma forma muito alegre e a gente ficou muito contente por conta disso. Ele que reside na cidade de São Luís de Montes Belo, no estado de Goiás, e também é co-pastor na Igreja Batista Shalom. Pastor Paulo, é muito bom tê-lo aqui conosco, que Deus esteja abençoando sua vida ricamente, no nome de Jesus, e que esse momento seja um momento de aprendizagem e que seja também um momento onde a gente possa estar criando laços de amizade, primeiramente de forma online, e, se Deus permitir, futuramente, esses laços tornar-se-ão de forma presencial, né? Tocável. Deus abençoe, fique à vontade, tá? Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor e para aprender também a palavra do grande Deus através da sua vida. Deus abençoe o Senhor. Ok. Fico muito agradecido às palavras do irmão muito gentil, e estou, de fato, bastante satisfeito, alegre por estar aqui com os irmãos e poder compartilhar algo sobre saúde. O assunto é, creio, bastante de relevância, uma vez que, certa feita, num congresso, acho que era o Ormiban,
lá em Santa Catarina, me chamou a atenção quando foi passar o nome dos pastores que haviam partido para a glória naqueles 2 anos entre um evento e outro do Congresso. E na lista de pastores, eu fiquei abismado com o grande número de pastores que eu não esperava que em tão pouca idade tivessem já falecido. Já tenho 62 anos, na época eu estava com uns 55 por aí, e mais ou menos eu acredito que uns 20% seriam aqueles irmãos bem velhinhos que eu diria assim, realmente estava na hora de partir, né? Sem nada contra eles, mas fazia sentido até. Mas uns 80%, a idade girava em torno da idade que eu tinha, sendo que creio que uma metade daqueles, uns 40% do todo, tinham menos idade do que eu. Os outros ficavam um pouco acima. E me chamou demais a atenção de ver tantos pastores já tendo suas vidas ceifadas, e acredito eu que seja algo que poderia ser mudado, e Deus quer mudar. Deixar aqui minha gratidão ao nosso bondoso Deus, cheio de graça e misericórdia, sustentador de nossas vidas, razão para nós e esperança nossa. Agradeço também minha esposa, Gina, aos filhos, genros, à nora e aos meus netos. Agradeço ao pastor André Luiz Félix de Santana, um baiano que morava em Rondônia, mas já está há 2 anos aqui conosco, pastoreando a nossa igreja, pastor presidente e um amigo cada vez mais chegado para mim. Também agradeço ao pastor José Carlos dos Santos, coordenador da CBN no Oeste Baiano, que me deu essa oportunidade, estendeu esse convite. Ao Denis, secretário, que está nos ajudando durante o dia aí a respeito desse momento com o Zoom. Fica aí minha gratidão a todos. Saúde do pastor. 1 Timóteo 5:23 diz: não continue a beber somente água, toma também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Trecho bem conhecido, mas gostaria de deixar frisado de que não há dúvida que se trata de uma abordagem terapêutica, né? O trecho fala de um tratamento médico, né? É Paulo que está colocando, o apóstolo, né? Mas o que ele está fazendo, a gente entende que é uma abordagem terapêutica. E isso tem algumas inferências, né? A gente pode deduzir algumas coisas disso. A primeira é que Deus quer que tenhamos cuidado com a nossa saúde, inclusive com a abordagem terapêutica. Porque Deus é o mentor da palavra e está aí de que deveria tomar cuidados em relação à saúde e tratar-se. Precisa ser dito? Precisa ser notado? Precisa, porque senão a gente fica achando que Deus não tem nada a ver com isso e não tem essa proposta para nós. Uma proposta de eu devo me cuidar, eu devo me tratar, eu devo usar terapêuticas. E é isso que está acontecendo. Deus colocou aqui que deveria, por causa das constantes enfermidades, por causa do estômago, Timóteo não deveria tomar só água, mas vinho, e de alguma maneira isso era a terapêutica para ele. Dessa forma também entendo que pode-se dizer assim, que não é falta de fé tratar-se. Alguns podem achar que o tratamento seja uma coisa de pouca confiança em Deus. Então você não confia em Deus, você vai tomar remédio e tal. Não é por aí. A própria palavra de Deus nos orienta a nós nos tratarmos. Deus quer que tenhamos cuidado com a nossa saúde. Não é errado, é desejável da parte de Deus, e seríamos nós negligentes e desobedientes se assim não fizéssemos. Devemos entender por aí também. Deus quer
que nós tenhamos cuidado com a nossa saúde e do ponto de vista terapêutico também. Se nós deixarmos de fazer, irmãos, penso eu que seja um erro. O homem violento, na metade dos seus dias, se perderá, morrerá. Eu acho que outros tipos de erros também abreviam a vida de uma pessoa. Se usarmos de um tratamento para combater a enfermidade, penso eu que viveremos melhor e mais tempo. E fica aí a recomendação de Deus para fazermos isso. Se não fizermos e partirmos mais cedo, quem sabe teremos que, podia ter curtido mais a vida, né? Ir ao túmulo em boa velhice, né? Mas não foi porque não se cuidou e seria a resposta, digamos assim, não teria como contestar da própria parte de Deus, de que não houve cuidado. Então, a segunda inferência, para não ficar dúvida, é bíblico e é neotestamentário se cuidar. É bem apropriado para nós, bem se aplica. É de Deus, é bíblico, é neotestamentário. A terceira inferência, lembrar que pastor mais velho cuida dos mais novos. Paulo, apóstolo, aqui, cuidando de Timóteo, vai em atenção a ele. Algumas vezes a gente pensa que o jovem, por ser forte, ele é uma força de trabalho apenas, né? Ele serve, né? E não conseguimos entender o nosso papel de servi-los e zelar deles. A responsabilidade dos pastores, líderes de ministérios. Alguns pastores nossos têm muitos copastores ao seu cuidado, com jovens, e algumas vezes esses jovens necessitando serem orientados para serem mais zelosos com a própria saúde. Então, é um papel também para os pastores mais velhos cuidarem dos pastores mais novos. A quarta inferência é: pastores mais novos não se cuidam, né? Assim como aconteceu com Timóteo, acredito que possa acontecer com muitos dos nossos pastores jovens. Não pensam a respeito do assunto e não tomam cuidados, estão envolvidos com as suas obrigações, que não tiram tempo para pensar, refletir e tomar atitudes em relação à sua própria saúde. Em 1 Timóteo 4,16, foi dito pelo pastor José Carlos agora mesmo: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, é dever, então, cuidar, não é, quem sabe a palavra tem a força aí de não ser opcional, pois agindo assim salvarás, e lembrando que a palavra salvar tem vários sentidos na língua original, tem o sentido de libertar, livrar, de tirar de um aperto, tirar de uma complicação, e pode ser que seja até no sentido mesmo da vida física. Os cuidados vão livrar a vida física, fora a questão da vida espiritual, quanto a todos e também aos demais que derem ouvidos. Então, primeiro, aquela atenção, como o pastor Zé Carlos iniciou, de que tem que se cuidar. E fica mais coerente, né? Estamos desejosos que cuidar dos outros, pedindo que os outros também se cuidem, e nós mesmos, algumas vezes, estamos falhando nesse cuidado. Alimentação é o tópico específico, técnico, agora que eu gostaria de abordar. Eu sei que os irmãos já tiveram em uma reunião passada com outro colega nutricionista, vendo essa área, mas eu queria dar uma pincelada aqui sobre o assunto. Alimentação, melhor é que seja o mais natural possível, o menos industrializado. Lembrar que nós temos aqui 3 alimentos que são frutos da industrialização: o açúcar, a farinha e a gordura. São alimentos que não existem na natureza, assim como nós encontramos eles. Nós não temos um pé de açúcar, nós temos um pé de cana. Não temos um pé de polvilho, nós temos a mandioca.
nós não temos um pé de azeite de oliva, nós temos um pé de azeitona. Mas pela habilidade humana, feita o trato desses produtos, apura-se o açúcar, farinha e gordura, os quais, nessa apresentação, não são fácil para o nosso corpo lidar com elas, processá-las. Elas acabam sendo agressivos ao nosso corpo. O açúcar, farinha, levando a problemas como diabetes, a gordura, levando às dislipidemias, e assim vai. Então, mais natural é melhor. Menos açúcar, menos farinha, menos gordura na alimentação. Mas que a alimentação seja variada, é bom que se coma de tudo que se pode comer, e com boa fonte de proteínas e vegetais crus, né? Não pode faltar isso em quantidades adequadas. As principais proteínas são as proteínas de origem animal, né? Carne, leite e derivados, ovos, e os vegetais que têm proteína em maior quantidade são a soja e o feijão. O costume nosso aqui é o feijão. Então, dentre os vegetais, o feijão, uma fonte de proteína. E os demais de vegetais crus, por conta da fibra que dá o trânsito intestinal e as vitaminas que ali tem e que em outros alimentos não tem. Usar bem pouco sal. Teve um trabalho científico feito por cardiologistas lá do Rio de Janeiro. Eles abordaram índios de uma aldeia próxima ali da comunidade. E esses índios, alguns deles, saíam e iam na cidade, tinham esse costume de ir na cidade para fazer compras, tal, mas existia um outro tanto de índios que não saía da aldeia, da mata. Os que iam na cidade comiam coxinha, salgadinho, eles eram chegados nesse tipo de alimento. O que aconteceu? Eles foram verificar a pressão dos índios. Os que iam na cidade comiam coxinha, salgadinhos, tinham hipertensão arterial. Os índios que não saíam para a cidade, que ficavam na mata, que a alimentação era sem sal, não tinham hipertensão arterial, todos. Então, sal, queridos, é uma coisa bem complicada. Use o mínimo possível. Mínimo. É uma questão de hábito, costume. Se for diminuindo, daqui a pouco come de boa com menos sal. Lembrar de outros produtos extremamente industrializados, né? Já enlatados, coisas do tipo. Lembrar que tem gorduras trans, que não são naturais, corantes, acidulantes, conservantes, pesticidas, né? Quanto veneno é batido nas hortaliças aqui no Brasil, um problema esse negócio. Os hormônios que são colocados para os animais, tanto para gado quanto galináceos, tal. Os transgênicos também, que até hoje não conseguiu provar que tivesse problemas, mas deixa a gente meio com a pulga atrás da orelha. Bem, isso era sobre alimento. Outra questão em relação à saúde está vinculada à questão da mente sã e o corpo são. O ditado latino, mens sana in corpore sano. Quase parece um padre falando, não é, irmãos? Quando eu ouvi isso a primeira vez, me pareceu. A mente determina a saúde do corpo. A mente determina a saúde do corpo. Já de cara, na questão informação. Tendo consultado fontes fidedignas, técnicas, porque tem muita coisa em internet, por exemplo, que não vale nada, são informações erradas, com o objetivo de informar, apavorando as pessoas e prender a atenção ao site deles. Mas nós temos sites técnicos, científicos, bem caprichados, que trazem informações variadas, temos livros também que podem nos ajudar sobre a questão de saúde. A informação é favorável à saúde. A informação ajuda a ter saúde. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma coisa que promove saúde pela informação. A questão de temor, ser precavido, ter
temor, medo do que pode dar errado, nos faz nos afastar daquilo que é mal. Então, precisamos ter temor, e é uma faculdade, uma coisa que se processa na mente. No cuidado e no zelo do assunto, né? Quanto aplicamos a esse assunto, quanto esse assunto é importante para nós, é uma coisa como filosofia de vida, o que para nós tem maior peso, né? Então, o cuidado e o zelo do assunto também é uma coisa que pertence à questão mente. Ou perdeu, ou nunca teve um cognitivo bom, então, esta pessoa está comprometida a sua sobrevida a longo prazo. Um retardo mental, um AVC, Alzheimer, sentencia a vida da pessoa a poucos anos. Não vai ser igual à população geral. A gente não espera de um oligofrênico, alguém que nasceu com retardamento, a gente, digo, profissionais de saúde, quanto mexemos com isso e quanto vemos isso. A vida será abreviada bem antes do que poderia ter sido. Alguém sofre um AVC e perde, em parte, a sua capacidade de raciocínio e memória, ele logo vai ter problemas físicos graves e, por fim, falecer. Quem tem Alzheimer, uma das grandes dificuldades é que torna essa pessoa totalmente alheia, né, a qualquer possibilidade de ser orientado, de conseguir participação, cooperação da parte dele a favor de si mesmo. E isso sentencia também as suas condições de sobrevida. Se tiver o cognitivo, o intelectual, a mente comprometida, a gente não vai ter uma expectativa boa para a sobrevida daquela pessoa. Uma pessoa com boa capacidade mental, ela está cooperando para viver mais tempo. Ela tende a viver mais tempo. Então, ter uma mente sã vai resultar também num corpo são. E um corpo são também ajuda a ter uma mente sã, a gente já vai ver isso. O inverso é verdade também. Exercício físico. O exercício físico aeróbico, principalmente. Exercício físico aeróbico é aquele exercício físico sustentado em que você gastou o oxigênio que já estava disponível na musculatura e você começa a ser requerido no batimento cardíaco acelerado e na respiração acelerada a fornecer mais oxigênio para a musculatura, porque o que tem lá acabou. E então a gente, quando começa a fazer o exercício, conforme cada um a sua condição física, seu treino, vai-se bem aí de mais ou menos 3 minutos, quem sabe, até 7, ele vai com o que ele tem na musculatura. Depois ele vai pregar se ele não tiver treinado para o exercício aeróbico. Ele pode sair correndo igual um maratonista, só que o maratonista vai seguir direto e não vai parar, e a pessoa só conseguiu ir 2 quadras e pregou, né? Por quê? Porque ele não tem condicionamento físico para o exercício aeróbico. O exercício aeróbico é aquele que começa depois de alguns minutos que a gente já está fazendo esforço continuado. Não pode ser aquele exercício que você faz um pouco e para, faz um pouco como a musculação. A musculação tem as séries intercaladas com repouso, isso não é exercício físico aeróbico. O exercício físico aeróbico concede saúde cardiovascular, uma coisa já bastante comprovada. Há um ditado entre os médicos que temos a idade das nossas artérias, e o exercício aeróbico previne a arteriosclerose, o dano arterial. Quem faz exercício físico tem menos aeróbico, tem menos arteriosclerose. Vai ter artérias mais patentes, que fluem o sangue mais facilmente, sem placas de gordura em suas paredes. Quem faz exercício físico aeróbico tem menos diabetes, com todas as repercussões para a arteriosclerose também. Quem faz exercício físico aeróbico tem menos dislipidemia. Aqueles exercícios de fundo, corrida no trotezinho,
de longos períodos, tipo assim, 1 hora, 2 horas no trote, chamadas corridas de fundo, exercício de fundo, é um exercício sustentado, muito sustentado. Ele não é tão intenso, mas ele é de maratona, meia maratona, coisa do tipo. Eles diminuem os triglicérides, um tipo de gordura do nosso sangue. Exercícios de fundo. Mantém-se a mente ao evitar arteriosclerose das artérias cerebrais, as carótidas e as demais. Então, a gente vai manter uma mente sadia também, melhor, sem problemas, sem demência precoce, ao evitarmos a arteriosclerose, mantendo essas artérias do cérebro bem. De que maneira? Exercício físico aeróbico concede isso. Também, exercício físico aeróbico mantém a mente por um outro motivo, e esse aqui é muito curioso. Ao incrementar a regeneração do tecido cerebral no adulto. É uma coisa que, quando eu estava na faculdade, era tido, naquele momento, de que os neurônios que existiam ao nascer a criança seriam os neurônios que essa pessoa teria a vida toda. Não haveria replicação celular de neurônio. Antes de eu entrar na faculdade, já havia estudos a respeito, só que não era ainda de conhecimento geral, estava só havendo as pesquisas em si. Mas o exercício físico incrementa a regeneração do tecido cerebral no adulto. Um conceito que estava errado. Novos neurônios não poderiam ser gerados no cérebro, que a pessoa já nascia com a quase totalidade dos neurônios que teria e que um pouco mais se acrescentaria na primeira infância, e dali para frente só perderia, tanto pelo envelhecimento como também por doença. Então, o grosso lá, quando nascia, mais um pouco de neurônios, ainda por replicação celular, na primeira infância, apareciam, e dali para frente haveria somente perdas. Até que esta senhora começou a estudar, uma bióloga, em 1964, a Dona Maria, sei lá como é que pronuncia o nome da mulher, mas está aí, Maria de alguma coisa. Essa simpática senhora com o cérebro na mão. Fica meio tétrico, né? Fica meio estranho, mas está aí a mulher. Ela fez experiências. E ela percebeu que o cérebro adulto possui grande plasticidade, ou seja, capacidade de se adaptar, mudar e ser modelado. O cérebro não está só definhando, ele tem uma plasticidade, ele se acomoda, ele se remodela, ele se adapta, ele muda, e que as características do ambiente onde a pessoa está afetam diretamente o surgimento e o desenvolvimento das células do cérebro. Quer dizer, isso é incrementado conforme as características do ambiente onde a pessoa está. Pode ter maior replicação celular, que é interessante, ou menos. O estudo se baseava na observação de 12 ratos que cresciam em uma gaiola com ambiente enriquecido, elementos para o rato brincar, correr na roda de fiar. Eles tinham companhia de outros ratos, alimentação diversa, variada, e os outros 12, para controle, que ficavam em uma gaiola pequena, isolados, não ficavam nem juntos. Cada ratinho na sua gaiolinha. Sem estímulos sociais, então, ou lúdicos, não tinha nada para brincar, nem para se estimular. Ficava lá, quietinho no seu canto, sem nada para fazer. Aqui os ratos, na primeira situação, em que eles estão num ambiente social, lúdico, várias coisas para eles brincarem, se divertirem, fazerem exercício, subirem e explorarem, que concedendo a eles muito estímulo pelo ambiente a eles. Depois de 80 dias, os ratos são sacrificados e a doutora Maia
leva o microscópio para olhar os cérebros de todos os ratos e descobriu que o córtex cerebral havia se modificado no grupo que ficava no ambiente enriquecido. E o córtex cerebral é o ponto, é o auge, né? É o melhor do nosso encéfalo, né? É o mais nobre, a parte pensante e raciocínio, tudo de nobre que tem lá dentro está relacionado ao córtex. E ele havia se modificado, né? No grupo que ficava em ambiente enriquecido. Que nesses, o córtex cerebral, a mais nobre parte do cérebro, era mais extenso, devido ao crescimento dos dendritos, dos neurônios, que é a parte que se interliga com outros neurônios quimicamente. Então, houve um incremento dos neurônios a ponto de eles, naquele momento, é isso que ela conseguiu descobrir, que havia mais ligações entre neurônios através de mais dendritos nos ratos estimulados do que nos que foram isolados. Também foi observado em outra pesquisa que o exercício físico aeróbico leva à angiogênese, surgimento de mais vasos sanguíneos a nível cerebral. E isso é o exercício físico vai produzir, vai criar vasos sanguíneos no cérebro, e esses vasos sanguíneos, então, novos, estão aumentando a perfusão, estão aumentando o aporte de oxigênio, de nutrientes ao cérebro, fazendo um cérebro mais bem suprido do que o que não teve a angiogênese. Também notaram o aumento do nível de neurotransmissor acetilcolina. O exercício físico aumenta a quantidade de acetilcolina no cérebro. E também o aumento de uma proteína BDNF. Essa proteína, BDNF, um tipo de neurotrofina, substância que tem um papel na regeneração de nervos periféricos, que age, no caso aqui, que nos interessa, principalmente no córtex cerebral e no hipocampo. Sabia-se que ele funcionava a nível de nervo periférico. O que não se sabia era a importância que ele tinha e a ação que ele tinha no córtex cerebral e no hipocampo. E essas áreas, onde essa proteína é aumentada em quantidade, são áreas fundamentais para processos como o aprendizado e a memória. Então, o cérebro adulto aumenta, aquele que pratica exercício físico aeróbico, aumenta a taxa, a quantidade dessa proteína, que é extremamente salutar ao córtex cerebral e ao hipocampo, e assim melhorando a capacidade de aprender e a memória. Em relação à neurogênese e exercício físico, evidências científicas demonstraram como fatores como a alimentação, que nós comemos, também faz neurogênese. Se nós temos uma alimentação bem suprida, então o nosso cérebro pode produzir mais tecido cerebral a partir de um suprimento em que não falte nada. Por isso, uma alimentação variada é importante. Precisamos receber os alimentos variados para que todas as necessidades que tenhamos possam ser supridas. Senão, iria haver uma neurogênese, ia haver um reparo, mas por falta de uma alimentação variada, faltou um elemento na nossa alimentação e nós, carentes dela, não pudemos fazer, entende? Então, é nesse sentido que a alimentação variada ajuda a neurogênese. A atividade cognitiva ajuda a neurogênese. É conhecido que o fato de fazer palavras cruzadas, por exemplo, é um estímulo para melhorarmos a nossa condição mental. Quem faz palavras cruzadas está desenvolvendo o seu cérebro também. Preparando a palavra para pregar domingo à noite, em que o cérebro lá está em grande atividade, muito bom, ajuda demais. Uma escola dominical, escrevendo um livro, meditando. Tudo isso faz com que o nosso cérebro melhore. Ler, estudar, voltar para banco de escola, mesmo com idade, é interessante. O que é contra? É acomodar-se.
ficar com o que já sabe e não ter estímulo para estudar, não aprender mais nada, não tenho disposição de estudar mais nada, nem inglês, nem as matérias da sua própria profissão, coisa assim. O ambiente social também ajuda na neurogênese. Se temos um ambiente favorável, menos estressante, mais lúdico, sabemos levar a vida mais de boa, valorizamos aquele tanto de coisa que dá certo, em vez de valorizarmos aquele tanto de coisa que dá errado, porque todos nós temos um tanto de coisa dando certo e um tanto de coisa dando errado, e nós estaremos mais estressados se tivermos dar atenção ao que está dando errado, e estaremos mais de boa e gratos se estivermos dando atenção ao que está dando certo. Então, o ambiente que cultivamos social bom protege o nosso cérebro. Novidades, recomenda-se que a pessoa sequer volte para casa de carro pelo caminho que é costumeiro. É melhor trocar as avenidas que você usa para voltar para casa ou ir para o serviço. Usar rotas diferentes, porque a novidade provoca o nosso cérebro e ajuda ele nessa questão. Então, novidades são importantes. E exercício físico, que nós vimos falando, são elementos que afetam esse fenômeno, sendo hoje aqui a atenção nossa maior com o exercício físico. Mas, questão de colocar o outro, que a saúde depende de uma mente boa, queria lembrar, pelo menos, citar as coisas que também ajudam a nossa mente. Os múltiplos benefícios do exercício físico regular, marcadamente o aeróbico, em diversas áreas de saúde, foram amplamente demonstrados em estudos com humanos e animais, e são, em geral, bastante conhecidos, pois ajuda a saúde de nossas artérias. Isso já é bem sabido mesmo, que o exercício físico nos ajuda. Mas o que muita gente não sabe é que ele contribui também para a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios, como vimos. O exercício também desempenha um papel importante na reversão e reparação de danos neurais existentes, tanto em mamíferos quanto em peixes. Então, graças a Deus que nós temos aqueles que pesquisam, que dedicam suas vidas a ficar no laboratório para descobrir o que possa ser feito para melhorar as nossas vidas, fazendo experiências tanto em mamíferos quanto em peixes e descobrir que o exercício também ajuda na reversão e na reparação de danos neurais existentes. Entender como esse processo ocorre e quais fatores o colocam em movimento pode ajudar a entender melhor problemas como a perda de memória relacionada à idade e talvez até prevenir doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Então, estamos continuamente avançando na idade, alguns são muito jovens, mas acredito eu que tem uma parte dos pastores que estejam aí com seus 50 anos à frente, e a gente já começa a entender que a coisa precisa atenção e cuidado, né? Se antes eram mais relaxados, agora estamos ficando mais atentos. Mas a notícia boa é que nós podemos agir efetivamente para ajudar a nossa mente a mudar essa história e sem essa de aposentar, sem essa de quietar, sem essa de acabrunhar, sem essa de sofá, mas sim buscar ser mais ativo. Vamos ver se eu não me perdi aqui. Isso. O cérebro médio contém cerca de... Deixa eu só me ver se não pulei um slide. Licença, queridos. Tá. O cérebro médio contém cerca de 100 bilhões de células, a maioria das quais foi formada antes do nascimento, como já havíamos dito, 100 bilhões. Novas células continuam a surgir e crescer em grande quantidade em um ritmo acelerado na primeira infância, que é ali de 0 a 6 anos. A primeiríssima infância seria de 0 a 3. Mas eles colocaram primeira infância e deve estar se referindo a 0 a 6. Com o passar dos anos, a neurogênese diminui gradualmente, mas o processo não para nem durante a velhice. Quer dizer, nós estamos mesmo contrariando o que pensávamos, contrariando o que a medicina achava. Estamos produzindo células novas em nosso cérebro. Fatores neurotróficos ajudam a estimular e controlar esse processo, como vimos a proteína BDNF, uma neurotrofina, que é a mais importante.
Além de incentivar a produção da BNDF, o exercício aeróbico pode ajudar a aumentar a produção de uma enzima pelo fígado, a GPLD1, que também pode ajudar na neurogênese. Aí o exercício físico faz com que o fígado aumente a produção dessa enzima, e essa enzima vai ajudar lá no cérebro a neurogênese. Sabe-se que o exercício acelera também a maturação das células-tronco, células embrionárias, que nós temos, mesmo na vida adulta, mesmo idosos, com capacidade de regeneração. São células embrionárias que existem desde o tempo que éramos embriões e que elas ficaram paradas e não se desenvolveram. Mas elas estão lá e, conforme o estímulo que elas recebem, elas podem vir a formar células do tecido onde elas estão. Veja a riqueza disso. Então, células tronco, lá no cérebro, que não são neurônios, pelo exercício físico, elas são despertadas para se transformarem em neurônios, para elas amadurecerem na direção dos neurônios. Sua transformação em células adultas totalmente funcionais e melhora o mecanismo de aprendizagem de longo prazo. Todos esses elementos são fundamentais para melhorar o aprendizado e a memória. Existem dados que sugerem uma recomendação de 120 a 150 minutos de exercício de intensidade moderada por semana. Não é muita coisa. Contando o número de horas que temos no dia, se dividimos em 3 períodos, 50 minutos 3 vezes por semana, ficaria de bom tamanho. É bem pouco. Menos de 1/24 do dia a cada 2 dias. Menos de 1/48 do nosso tempo completo, cada 2 dias fazer 50 minutos. Estudos apontam a natação como um dos esportes mais completos. Promove um benefício cognitivo claro, melhorias nos processos de atenção, flexibilidade cognitiva, memória, tanto em jovens quanto em idosos. No entanto, vale qualquer exercício físico que aumente a frequência cardíaca. Exercício sustentado que obriga a aumentar a frequência cardíaca e a aumentar a frequência respiratória, como a esteira, a bicicleta, o futebol, o vôlei, o basquete, a corrida, a caminhada vigorosa, step, qualquer tipo de máquina ou esporte que possa ser usado no sentido de aumentar a frequência cardíaca e respiração. Esses trechos foram compilados de um artigo de Isabel Maria Martim Manzon. Ela é doutora em neuropsicologia e professora na Universidade de Sevilha, na Espanha. Originalmente publicado no site The Conversation e republicado no G1. Aí tem, quem quiser, algumas coisas que eu coloquei da bióloga, está aí no G1, ou então o artigo original no segundo endereço. Bem, era o que eu tinha para compartilhar com os irmãos, e não sei como que pastor José Carlos, se ele me mandou o áudio, eu não consegui abrir, que eu tive que entregar meu celular para minha senhora acessar o meeting de agora. Mas, pastor José Carlos, o que deve ser feito agora? 21h55, hein? Puxa, demorei. Não, a explanação foi muito bem feita, pastor. E acredito que nós temos ainda um tempo, né, para poder a gente conversar, né, a respeito da nossa saúde. Inclusive, tem uma pergunta aqui. A pergunta consiste em saber se o fator climático em uma região muito quente é um componente que pode afetar a saúde neural. Eu acho essa pergunta muito interessante, até porque eu e mais alguns colegas, né, que moram aqui no Oeste, andamos preocupados com essa questão. Bem, eu não tenho certeza, nunca li nada a respeito e acredito eu que não. Mas eu não, desculpe, mas eu não domino o assunto a esse ponto
de não deixar claro que só desconheço, nunca vi nada escrito a respeito sobre tal assunto. Acredito eu que não haja problema. Certo, obrigado pela resposta, pastor Paulo. Eu queria lhe perguntar, e antes da pergunta ser feita, eu falo para os demais, caso queira efetuar alguma pergunta, é só fazê-la no nosso chat, e aí eu repasso aqui para o pastor Paulo. Mas eu queria perguntar se, porventura, o senhor é muito procurado pelos pastores com problemas de saúde, em todos os níveis de saúde, né? Não sei se mental, saúde física, né? Esse pessoal lhe procura ou não? Bem, eu primeiro gostaria de falar a respeito dos evangélicos. Eu acredito que os evangélicos são mais atentos à saúde do que a população geral. Eu percebo que parece que eles têm mais entendimento, mais temor, mais zelo com a saúde. A população em geral é mais descuidada. Eu acho que é o fato do ser mais temente, mais prudente, o cristão, ele toma mais cuidado. Em relação aos pastores, eu acredito que os pastores não procuram o quanto deveriam procurar. De certa forma, também pertence ao grupo negligente. Eu penso que coisas do tipo é Deus quem dá a vida, e se eu estou vivo é Deus que me permite, o dia que ele quiser me levar, ele vai me levar, quem sabe sejam motivos para a pessoa não procurar se cuidar. Mas penso eu que os pastores precisavam ser mais atenciosos consigo mesmo, tanto na saúde mental quanto na saúde física. As pressões sobre os pastores por lidarem com assuntos muito complicados, relacionamentos de pessoas, relacionamento de pessoas com Deus, elas se submetem a um estresse muito grande. E algumas vezes mergulham nisso e são problemas graves para serem resolvidos, coisas algumas vezes que está fora da condição do pastor, que teria que Deus pôr a mão para resolver, mas o pastor se sente pressionado e não consegue ver a situação de suas ovelhas de maneira mais técnica, mais isenta, para preservar-se no estresse. Gostaria de aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho a respeito disso. Nós temos uma capacidade emocional limitada. Nós não temos toda a capacidade emocional do mundo. Se eu sair de casa em casa, pegar 10 casas com problemas e entrar na casa, e entrar no mérito do problema, entender completamente toda a dificuldade e luta que aquela família está enfrentando, saio daquela, vou na segunda casa e faço a mesma coisa. Não, mas vocês me contem o que está acontecendo aqui, e eles se abrem e derramam aquele tanto de problema. Quando eu chegar na 10ª casa, vocês podem ter certeza que eu estou acabado. E quando eu chegar em casa, eu não tenho a mínima condição de me apresentar inteiro, digamos assim, à minha própria família. Eu algumas vezes falo com algumas pacientes que ficam chorando, né? E chegam deprimidas no consultório, e elas ficam chorando por causa da irmã que está separando e tal, e tentando acudir a irmã que com problema, e vou ver como é que a vida do casal aquele problema. O marido falou assim, não, minha mulher vive chorando, minha mulher está depressiva, tal, tal, tal. Aí eu tento mostrar para ela que se fosse dinheiro e ela tivesse tomando
metade do salário da casa para entregar para acudir a sua irmã uma vez, seria plausível. Se fosse todo mês, não pode, porque daí ela vai descobrir os cuidados dos seus próprios filhos. Então, o emocional também, nós temos uma quantidade de emocional. Se nós gastarmos todo ele com os nossos outros, seja familiares, seja a própria igreja, os irmãos da igreja, quando chegarmos em casa, nós vamos chegar bagacento. As esposas que poderiam vão estar tão ruins, digamos, aquelas que se desgastaram, que quando chegassem em casa e seus maridos estivessem querendo namorá-las, como é que ia namorar a mulher chorando? Então, traz um problema, uma dificuldade bastante grande. E recomendo aos irmãos que busquem para si, durante o ministério, sempre se preservarem também, a bem dos seus próprios. Se perguntar, mas por que você está se preservando? E, de certa maneira, sendo um pouco insensível, como os médicos são. Se eu fosse chorar por todos os que têm dificuldade, calcule os irmãos como seria a minha vida, né? Mas tem que ser assim, meio que nem um pato, joga água e ela escorre. Tem que ter um pouco disso, queridos, não é sempre se entregar totalmente. E alguns estão se entregando e eu acho que daí vai para depressão, burnout, suicídio, coisas do tipo, sei lá, até onde pode ir o sofrimento dessas pessoas. Pastores, se preservem do estresse para manter as suas mentes também bem e vão servir a igreja e os irmãos muito tempo. No picadinho, devagarzinho, vão servir mais. Obrigado. Era isso. Tem outra pergunta aqui, pastor e doutor Paulo, que consiste em saber se a espiritualidade exagerada é a maior causa para que os pastores não cuidem da sua saúde. Porque, só complementando a pergunta, alguns pastores, que não é o caso de nenhum dos que estão aqui, se acham anjo, né? Se acham anjos e não cuida da saúde, não vai ao médico, acha que não vai morrer. Eu acho que eles se baseiam muito naquela questão da carta que o Senhor Jesus enviou às 7 igrejas, né? E quando ele se direciona aos líderes, os chamam de anjos, né? Então, tem muitos que acham que, de fato, são anjos em todos os sentidos, no sentido mental, no sentido físico. Então, essa espiritualidade, ela atrapalha, pastor e doutor Paulo? Eu acho que nós concordamos que, de fato, apesar de a gente se referir a isso como espiritualidade não é. A espiritualidade está no conselho de Paulo a Timóteo. A espiritualidade está naquele que sabe se cuidar. Esse é o espiritual, primeiro. Agora, aqueles que se acham espirituais, pensando que são anjos, estão agindo conforme Timóteo, como Nécio, como neófito, como imaturos e sendo irresponsáveis com o dom que receberam. Se o nosso carro der problema, nós temos possibilidade de trocar peça, nós podemos trocar a bateria, pneu, nós podemos trocar praticamente tudo no carro. Esse nosso corpo que nós temos, nós vamos ter que tocar com ele até o fim dos nossos dias. Não ter cuidado dele, eu acho que é ingratidão com Deus, negligência, não tem outro nome. Eu acho que deve ter problema emocional. Quem não se cuida tem problema emocional. Os depressivos não se cuidam. Então, se eu tenho uma pessoa que eu estou tratando de depressão e ela passa a se cuidar, eu sei que ela está melhorando. Se ela está cuidando da aparência, ela está fazendo dieta, ela está fazendo exercício físico, isso aí já me fala que ela está mentalmente melhor. Então, quem se cuida que, para mim, é o espiritual. E esses pseudo-espirituais, espiritualizados, na verdade, são nécios, imaturos.
Acho que responde? Sim, com certeza. E responde com maestria. Eu não sei como é que está aí o seu tempo, nós Estou temos mais tranquilo. aqui algumas perguntas. Ah, tá. Então, perfeito. Ainda relacionado nessa área de saúde mental, né? Alguém está perguntando se falar de saúde mental é um tabu na vida pastoral. O pessoal não gosta muito de falar, é isso mesmo? Ou não? Ou gosta? E por quê? Bem, é da natureza humana só contar vantagem, né? A gente não costuma falar dos tombos, das dificuldades, das fraquezas, dos medos, e então a gente fica com medo do que vão pensar da gente, tendemos a querer manter uma imagem, né? E eu acho que existe uma dificuldade muito grande de alguém chegar e falar: olha, eu estou tendo dificuldades, me sinto deprimido, estou me sentindo triste, a ponto de a pessoa que chegou, a gente vê aí pastores que chegaram ao suicídio, né? Uma coisa assim tão chocante. Teve um período longo de depressão, com certeza, em que ele não buscou auxílio e recusou ser tratado, achando que estava certo, que era daquele jeito mesmo, que para ele não podia ser assim, que não era admissível se sentir mal, deprimido. E existe um auxílio, um tratamento. Eu acho que a pessoa tem que entender que não tem como fugir da realidade. Se a coisa estiver acontecendo, não vai ser dizer que não tem, que vai mudar as coisas, mas procurar o auxílio de um profissional da área poderá preservar a vida da pessoa e, em geral, chefe de família, muitas pessoas dependendo dele, ele tem que agir com responsabilidade consigo, inclusive por causa dos outros. Mas eu creio que acha dificuldade, sim. Eu acho que os pastores teriam grande dificuldade de compartilhar que tem fraquezas, tem limitações. Respondendo aqui a pergunta de Genilton, nosso querido pastor, essa atividade aqui, essa palestra online, meu pastor, está sendo gravada assim. Agora, pastor Paulo, temos mais uma pergunta aqui, uma pergunta meio que afirmativa. A pessoa quer saber se... Aliás, desculpe-me. Na verdade, a pessoa quer saber como mudar o alimento de industrializado para uma alimentação mais natural. Como fazer isso? Certo. Bem, evite ao máximo açúcar, farinha e gordura, tanto óleo quanto banha. Esses são os industrializados que são usados na nossa cozinha, fora os produtos que já vêm enlatados, prontos, tal. Bem, o segredo, o melhor alimento, é ir pegar do jeito que está na roça, ir na frutaria, do jeito que o alimento lá está fresco. O animal abatido no açougue e tal, recente. A galinha caipira, o porco criado de modo caipira, isso é o ideal. As pessoas, em cidades grandes eu sei que não é muito fácil de conseguir isso, mas é possível. E aquilo que vem com selo orgânico, em geral, são produtos que primam por se apresentar da maneira mais natural possível a partir da produção, inclusive na alimentação, no trato dos animais ou no cuidado dos vegetais nas lavouras. Algumas vezes os vegetais não são os mais bonitos, está lá furadinho de bicho, tal, porque ele é orgânico. Mas aquilo que não mata o bichinho que foi chupar ele também não vai fazer mal para a gente.
Agora, o mais bonito, aquele tomate assim lustroso e tudo, eu fico meio preocupado, porque aqui no Brasil não tem controle adequado dos alimentos. Não tem uma fiscalização para saber quanto de organofosforato foi batido nas lavouras, se foi dado o tempo certo para que perdesse o efeito, o veneno. Eu acho que muitas vezes a gente leva para casa alimentos que foram batidos veneno no dia anterior, mas aí surge uma oportunidade, o preço do tomate sobe, o pessoal colhe o tomate e põe no mercado. A questão é meio braba nesse sentido. E não tem muito como fugir, na verdade, né? Os que puderem fazer horta, tudo, e tiverem hortas nos seus arredores, conheço quem produziu, é uma boa saída. Os industrializados que me incomodam mais e que são de uso mais disfarçado e passam por inócuos e inocentes, eu queria deixar eles bem maculados nesta noite, o açúcar, a farinha e o óleo e a banha. Se guardarem isso e diminuírem isso da dieta, é um benefício imenso. Menos diabetes, menos problemas com as artérias, menos infarto, menos AVC, por aí vai. Inclusive, doutor Paulo, tem um pastor aqui que está perguntando se banha de porco é saudável. A mídia, isso aí, volta e meia, eu sou confrontado pelos próprios pacientes, né? E eles me vêm com a seguinte expressão, a seguinte frase: mas o óleo é pior do que a banha, né? Não sei se foi algum programa desse de Mulher de Manhã que deve ter falado alguma coisa assim, e acredita-se que por ser natural a banha do porco é melhor que o óleo. Bem, um óleo ruim, eu acho que mal industrializado, corremos risco por ser contaminado com algum produto lá que não deveria ter, por ser ruim o produto. Mas eu fico imaginando que um óleo purificado de marca boa, né, ele traz a segurança que nós precisamos. Ele deve ser preferido, o óleo vegetal, à banha de porco. O óleo vegetal não incrementa o colesterol. Então, de um modo geral, é melhor já ser dedicado ao óleo vegetal. Principalmente, para mim, o número 1 seria o azeite de oliva. E se pega um tipo assim extra virgem, em que ele foi alcançado com a primeira expressão da azeitona, sem que tenha submetido a calor ou a produto químico para tirar um segundo azeite de oliva daquele bagaço, é um óleo, na minha opinião, é o que deveria ser usado, mas também na pequena quantidade. Mínimo. É frigideira de teflon, põe umas gotas de óleo, esparrama com o dedo assim, e não tem aquele negócio de fritar ovo nadando na banha ou no óleo, aquilo não é adequado à saúde. Certo. O pastor Genilton quer saber se o azeite de oliva, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, ele é saudável? Sim, ele para mim é o número 1. Azeite de dendê, pastor, melhor dizendo. Azeite de dendê. Eu acho que, no caso do baiano, não dá para ficar sem, né? Mas eu não tenho conhecimento. De qualquer maneira, penso eu que, assim como tem benefício em usar variadas castanhas, existe benefício para nós de usar variados tipos de óleo também. Usar um pouco do dendê, um pouco do de coco, que deve ter algumas substâncias que um tem e outro não tem. Entraria naquela questão que eu falei, que a alimentação deve ser variada. Então, azeite de dendê também, pequena quantidade. É saudável. Ok. Alguém está perguntando aqui, eu não entendi direito se está perguntando aos pastores ou se está perguntando ao doutor Paulo, mas, de qualquer sorte, eu vou reformular aqui a pergunta.
Essa pessoa quer saber, pastor Paulo, se os pastores estão indo com frequência ao urologista. O senhor tem alguma informação a esse respeito ou geralmente os pastores fogem? Eu acho que, de um modo geral, é um preconceito bastante grande, né? E esses dias me mandaram uma piadinha no Zap questionando a medicina nesse atraso dela, né? De que o cérebro, nós temos a ressonância magnética para dizer se tem problema ou não. De que as coronárias, nós temos a TC de coronária para ver se há problema ou não. No fígado, nós temos o ultrassom para ver por que, no caso da próstata, tem que ser o dedo, entende? Mas o fato é que o exame de próstata, eu acho que agora, atualmente, deve estar sendo bem mais feito do que... deve estar sendo feito com frequência. Queridos, a minha esposa me informou aqui que eu tenho que sair para ir no hospital urgente para ajudar um colega lá que está com um problema com a paciente dele e vai ter que ir para a curetagem. E eu anestesio para ele. Aí os irmãos vão ter que ter paciência comigo em relação a isso, mas eu preciso ir. Sem problema, pastor, sem problema. A gente lhe agradece aqui por essa ministração tão abençoada, tão enriquecedora, que com certeza nos abençoou e vai abençoar outras pessoas também, que mais tarde vão poder, através do nosso canal no YouTube, acessar a todo esse conteúdo. E a gente agradece ao Senhor e a gente também agradece ao pastor André, né? O pastor André, que foi quem indicou o senhor para estar ministrando aqui, que Deus esteja o abençoando ricamente no nome de Jesus. E nós queremos agradecer ao nosso secretário, Denis, né, pela participação e por criar o link, pela organização, que Deus abençoe ricamente. A gente agradece a todos os pastores daqui da Bahia e principalmente os pastores que não são baianos, mas que estão aqui, que Deus abençoe ricamente. Eu percebi que tem pastores aqui de Goiás, né? Tem pastores goianos, tem pastores aqui do Acre, enfim, e de outros estados também, que Deus abençoe. E nós vamos, pastor Paulo, encerrar nesse momento com a oração que será feita pelo nosso presidente daqui da Bahia, o pastor Nilton Santana. Se ele estiver nos ouvindo, ele vai efetuar esta oração nesse exato momento. Pastor Nilton. À sua disposição, meu amado. Pastor Zé Carlos. Graça e paz. Eu queria só agradecer, né? E antes do pastor fazer a oração encerrando, eu agradeço uma vez mais a vocês pelo convite, por estarem me ouvindo, e desejei ardentemente passar uma coisa consistente, agradável, e estou ao dispor. Se alguém tem alguma pergunta que quisesse fazer, vou deixar para o pastor José Carlos o meu zap e poderia, dentro do possível, responder e atender alguma solicitação mais. Mais uma vez, muito obrigado e Deus abençoe a todos. Antes da oração do nosso presidente, doutor e pastor Paulo César, a gente vai abrir as câmeras, né, para poder tirar uma foto. Tira uma foto bem bonita aí, pastor Antônio Marcelino. Você que gosta de tirar foto. Nós agradecemos também aos pastores da Convenção Batista Brasileira, pastores da Assembleia de Deus, que Deus abençoe ricamente, no nome de Jesus. Tirou a foto, pastor Antônio Marcelino? O Denis também, se puder tirar a foto. Vamos ver qual é a foto que vai ficar melhor para a gente estar postando nos grupos.
Deixa eu ver se o pessoal tirou a câmera. Mostra aí, pastores, a boniteza de vocês. Ó, aqui só tem pastor bonito. Os pastores feios não entraram aqui, não. Amém. Acho que deu de tirar. Tem umas câmeras bem escuras, assim, mas acho que deu. Nosso presidente, alegre estou pela sua presença aqui e que Deus abençoe também a sua vida. E ore ao Senhor nos abençoando para que nós possamos ter saúde. Pastor Paulo César, um abraço. Deus abençoe o senhor. Amém. Obrigado. Pastor Paulo César, parabéns pela sua ministração, foi muito abençoadora para todos nós. Pastor Zé Carlos, parabéns também pela iniciativa. E aproveito, quero saudar a todos os amados colegas aí, com paz, saúde e bem-estar. Shalom de Deus. Oremos. Querido e eterno Deus e Pai, Deus bendito em cuja presença estamos. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade de podermos ser ministrados e falar de um tema tão relevante sobre saúde. Ó Deus, lembramos de Paulo, que recomenda a Timóteo, cuida de ti mesmo. Senhor, que o Senhor nos ajude a não apenas termos um conhecimento teórico, mas nos impulsione a termos uma prática de cuidarmos da nossa saúde, cuidar de nós mesmos. Muito obrigado. Recebe o nosso louvor e gratidão em nome de Jesus. Abençoa o querido pastor Paulo, pastor Zé Carlos e todos nós com a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Amém. Cadê o pastor do Acre? Shalom. Shalom. Deus abençoe a todos. Bom descanso, forte abraço. Nosso Pastor Elcio. Amém. Deus abençoe. Pastor Elcio, pastor de Cruz das Almas. As suas ordens. Estamos aqui colocando as almas que estava penada na cruz. Amém. E o nosso turista, Eduardo Menezes. As suas ordens, meu querido. Juntos. Pastor organizador, pastor Zé Carlos, organizador da palestra, né? Pastor Giocondo, quero agradecer, né, o convite do pastor André lá no nosso grupo, né? Nós temos um grupo aí de entretenimento do futebol do Brasileirão. Aí o pastor doutor Paulo César está, eu estou, o pastor Fabiano Pinto, nosso secretário da Ormiban Nacional, né? E demais pastores. Ele compartilhou hoje à tarde, aí eu também compartilhei com vários colegas pastores de outras denominações, inclusive, né? Tanto das nossas ordens de pastores, mas também pessoal muito ocupado, né? Com seus cultos e outras lives. E um grande abraço aí para os pastores da Bahia, pastor Newton Santana, né? Presidente aí que eu Ô, meu amado, satisfação, querido. Paz. Meu colega de quarta aí meu colega de quarta aí dos congressos da Ormiban e da CBN, né? Deus abençoe. Verdade. Obrigado a todos, muito obrigado, né? Foi muito assim enriquecedor, né? E eu participei porque eu também tenho formação também eu sou educador físico, né, de formação, formado na Universidade Federal do Acre, e o tema da minha monografia aqui foi atividade física para a promoção da saúde nos líderes evangélicos do Acre, né? Então, à época eu fiz uma pesquisa aqui bem assim mais restrita assim a alguns, não só aos pastores batistas, né? Então foi um tema bastante, constatei muito problema, né, na vida dos pastores e todo esse tabu aí que o doutor Paulo César falou um pouquinho, né, e nos instruiu aí a gente a cuidar-se, né? Então, muito útil, muito maravilhoso e parabéns para a Regional Oeste aí, para o Ministério dos Pastores na Bahia. Estamos aqui no Acre à disposição dos queridos, tá? Deus abençoe, um grande abraço. Botar a tela comigo, mas o Miguel não está vendo. Amém, pastor Giocondo. Deus abençoe o senhor, abençoe a todos os pastores aí no Acre e abençoe a sua igreja. Glória em nome a Deus. de Jesus. Graças a Deus, muito bom.